aparecendo aqui porque o Alan votou no Lula. Exatamente. E por conta dessa demonstração de voto que ele postou, pelo menos eu vi nos stories do Instagram dele, Alan Zoca vem recebendo muitos hates, muitos comentários do tipo: você traiu o mito, como você fez isso com a gente, eu não acredito que você votou nele. Esse tipo de coisa, assim, que o pessoal da internet gosta de fazer com qualquer coisa. Mas, nesse momento de eleição, onde nós temos direita e esquerda bem em foque, digamos assim, duas polaridades muito grandes, metade do Brasil, literalmente, metade do Brasil é Bolsonaro e metade do Brasil é Lula, é óbvio que ele ia desagradar muita gente fazendo essa demonstração aí, né, de escolha. E por ser uma pessoa extremamente conhecida, Alan, ele não tem, assim, muito o que fazer. Na verdade, qualquer pessoa que é famosa hoje em dia, pra dar sua opinião sobre qualquer coisa do gênero, é muito difícil, porque tu vai ser odiado. Como eu disse, o Brasil tá dividido pelo meio, então metade do Brasil vai te odiar tu dando uma opinião ou outra. Se eu quisesse falar, sei lá, sobre feminismo, eu não poderia, porque se eu toco um assunto que eu acho muito importante, inclusive acho que deveria ter mais diálogo sobre, eu sou de esquerda. Agora, se eu quero falar, sei lá, da família tradicional, de ter um debate sobre, eu sou de direita. O povo, ele não me pergunta do que eu sou, o que eu quero, o que eu penso, qual a minha opinião, não. Ele define a partir do que eu digo aqui, ele define o que eu sou. Eu tenho alguns youtubers que eu sigo, que eu gosto bastante, que são pessoas neutras, que não votariam nem em um nem em outro, ou que não são nem de esquerda nem de direita, mas que conseguem equilibrar, digamos assim. Eles pegam as coisas boas, os pontos positivos que a direita tem e os pontos positivos que a esquerda tem e praticam aquilo durante a vida, ou defendem aquilo durante seu dia a dia, enfim. Mas tu não pode ser esse tipo de gente. Não o famoso, pelo menos. O famoso, ele não consegue, porque a partir do que tu diz, o povo define o que tu é. E foi o que aconteceu com Alan. Infelizmente, no momento que tu expõe a tua opinião e tu desagrada metade do Brasil, não importa se é apenas uma opinião política. Todo o teu trabalho, tudo que tu faz, toda a boa pessoa, o ser humano que você é esquecido naquele momento. E as pessoas param de te seguir, param de acompanhar o teu trabalho, te desvalorizam, enfim. Elas esquecem o que tu é e ponto. Tu simplesmente agora é daquele lado lá e eu não gosto daquele lado, então eu não quero mais nada de ti. Por mais que elas saibam quem você é. Cara, o Alan, ele é incrível, e todo mundo sabe disso. Ele é um dos caras mais carismáticos que eu conheço. Claro, pelo YouTube, né? Pessoalmente, um dia vai. Mas ele é o cara mais carismático que eu conheço. Eu revirei o olho. O Alan, ele é o cara mais carismático que eu conheço. E as pessoas esqueceram disso, de tudo que ele fez, e simplesmente pararam de acompanhar ele porque ele desagradou elas quando se posicionou politicamente. Mas toda pessoa que se posiciona sobre um assunto, ela tem os seus motivos. E esse é o ponto que eu quero entrar. Vocês não escutam, não perguntam qual foi o motivo das pessoas de terem tido aquela posição ou aquela escolha, ter feito aquela escolha. Mas o Alan teve os motivos dele. Durante a pandemia, o Alan perdeu pessoas. Inclusive, depois de receber tanto hate, ele abriu uma live pra falar sobre isso. E ele perdeu o tio dele no meio dessa pandemia. Convenhamos, durante o mandato de Bolsonaro, na pandemia, foi horrível, tá? E não, gente, eu não sou de esquerda, só pra deixar claro. Mas foi horrível o mandato do Bolsonaro. Milhões de pessoas morreram no mundo inteiro por conta de uma pandemia. E o Brasil foi o pior deles. Teve o maior índice de mortes. Foi a maior negligência que eu já vi na minha vida. Eu perdi pessoas conhecidas, inclusive jovens de 20 e poucos anos. Enfim, foi uma tragédia. É uma das coisas que eu não gostaria de ter vivido. É terrível. E a maneira que o Bolsonaro se posicionou e lidou com tudo isso foi horrível. O Alan, ele chega a se emocionar durante essa live que ele faz por conta da perda que ele teve. Ele chora bastante e isso é uma coisa que acredito que todos nós já passamos, de perder alguém da nossa família. Então todos sabemos como é isso. Eu super compreendo o motivo do voto do Alan. Infelizmente, a gente tá colocado contra a parede. Ou a gente vota no ruim, ou a gente vota no tão ruim quanto. Os dois, pra mim, são um lixo, tá? Terrível.
E a gente só tem essas duas opções. Compreendo que ele usou de um para tirar o outro do poder, que foi o que grande parte das pessoas fizeram. Mas um dos motivos que as pessoas hatearam tanto o Alan é o fato das pessoas endeusarem muito os políticos. Caso, né, o Bolsonaro, né? Mas o Lula também tem essa questão, né, de Deus aí das pessoas, né? Como se eles fossem um salvador do Brasil, como se fosse mudar muita coisa tendo um ou outro. Que eu acho que ninguém faz isso, tá? Não tanto na questão política, em tudo, eu acho que ninguém deveria endeusar ninguém, tá? Acho isso extremamente errado. Mas no caso da política, eu acho pior ainda, porque são pessoas que vão governar o nosso país. Então a gente não devia estar colocando elas lá em cima, a gente devia estar em cima delas, não subjugando, tá, gente? Nós, como eleitores, eu acho que essa é a nossa obrigação, de estar em cima. As pessoas deviam ser maduras o suficiente para dialogar sobre os assuntos, tá? No momento que a pessoa tem a disponibilidade, que tu para e tu presta atenção e tu tenta compreender o que a pessoa está te falando, tu tenta entender o porquê que ela apoia aquela causa e não a causa que tu apoia, e vice-versa. No momento que tu tenta se colocar no lugar da outra pessoa, surgem muitos diálogos produtivos. E uma coisa que eu levo pra minha vida sempre, é que eu sempre posso mudar de opinião. A minha opinião não é aquilo e pra sempre vai ser aquilo. Eu tô em constante mudança o tempo inteiro. E isso na política não é diferente. As pessoas deviam ter isso na cabeça, de que vocês estão de um lado agora, mas vocês podem estar de outro em outro momento. Vocês estão, sei lá, vocês podem estar neutras em algum momento. A opinião de vocês pode mudar o tempo todo. Então esse fato de vocês se colocarem no lugar do outro, surgem coisas muito produtivas disso. Mudanças de pensamento, mudança de visão, empatia. Só que o problema é que as pessoas, elas não querem ouvir outra opinião a não ser a delas. Elas não querem ser contrariadas. Isso é como se fosse uma ofensa, meu Deus, assim, terrível. Só que não é esse o ponto. O ponto é tu poder escutar aquilo e aquilo não te atingir. Se tu acredita nisso que tu diz que tu acredita, por que que o fulano não acreditar nisso te ofende tanto? Se a tua base é forte, é firme sobre aquilo que tu pensa, por que que tu vive se abalando por postagem de Facebook da tia fulana, por comentário do ciclano, ou por influencer que vota em tal ou vota no outro? Isso não devia te abalar. Se isso é tão forte, isso é uma coisa que eu nunca vou entender. Outra coisa, no momento que tu se põe no lugar do outro, tu não fica cagando hate pra todo lado. Tu não sabe como aquele teu comentário vai chegar na pessoa que tá do outro lado. Isso aí é responsabilidade. Eu cheguei em um nível que eu consigo olhar tanto direita quanto esquerda, eu vejo muitos problemas em ambos, mas eu também vejo muitas coisas positivas em ambos. Que se a gente conseguisse... se a gente conseguisse tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e juntasse assim, ia ficar perfeitinho. Mas não é possível porque tem certas opiniões que realmente são muito, muito controversas. Mas eu acho patético tu ser obrigado a votar tanto em um quanto em outro, tu não ter outra escapatória. Isso pra mim foi uma das piores coisas que aconteceu esse ano referente à política, e muitas pessoas sofreram por causa disso, tá? Porque todo mundo tem situações, todo mundo tem os seus motivos, e eu acho que as pessoas, como aconteceu com o Alan, serem hateadas pelo seu voto, isso não deveria acontecer, mas é o Brasil, ano de eleição, e vamos pro segundo turno.